Olá, pessoal! Hoje irei abordar um estudo de casos de bioquímica clínica. O nosso conteúdo da apresentação será dividido em 4 casos clínicos: um de diabetes, lipídios, infarto agudo do miocárdio e sobre a síndrome plurimetabólica. No primeiro caso, nós temos uma mulher de 22 anos, gestante de 38 semanas, solteira, auxiliar de serviços gerais, natural e residente da cidade de Feira de Santana, Bahia. Ensino fundamental incompleto, portadora de obesidade classe 1, histórico familiar de diabetes mellitus. Deu entrada no posto do seu bairro para a consulta de pré-natal. Relatou cansaço excessivo, sede excessiva e vontade constante de urinar nos últimos 2 meses. Possui uma alimentação mal equilibrada por conta da sua rotina de trabalho, não fumante, nega o uso de drogas e o uso de medicamentos durante a gestação. Os exames clínicos apresentaram glicemia em jejum de 144 mg por decilitro, TTO em jejum de 94 mg por decilitro, em 1 hora deu 180 mg por decilitro e 2 horas 155 mg por decilitro. Nesse primeiro caso de diabetes, o provável diagnóstico seria diabetes mellitus, principalmente por já ter um histórico familiar. As complicações dessa patologia é porque quando a glicemia se mantém muito elevada por muito tempo, pode aumentar o risco de complicações crônicas associadas à diabetes. E, infelizmente, neste caso, o protocolo não foi adotado. A paciente deveria ter adotado medidas para combater a evolução da diabetes, tendo em vista que há relatos de diabetes na família. E para o tratamento dessa diabetes, recomenda-se seguir uma dieta saudável e equilibrada, fazendo atividade física e monitoramento da glicemia e administração de medicamentos. No caso clínico 2, sobre lipídios, nós temos uma mulher de 42 anos, negra, casada, empregada doméstica, natural de Feira de Santana, Bahia. Ela procurou atendimento na policlínica local após sentir dores no peito no início da jornada de trabalho, que se prolongaram até o final da jornada. Essa paciente apresenta sobrepeso, hipertensão e se queixa de dores de cabeça, palpitações e cansaço. Diz ter uma alimentação normal, entre aspas, e ela não pratica atividades físicas e há pouco tempo parou de fumar. Os exames clínicos apresentaram o triglicerídeos de 385 mg por decilitro, colesterol total de 247 mg por decilitro e o LDL de 200 mg por decilitro. A conduta terapêutica recomendada para este caso iria consistir no tratamento da dislipidia, que inclui a terapia não farmacológica e varia com o padrão laboratorial, bem como preconiza reduzir o risco cardiovascular através do controle das lipoproteínas. E quais são os fatores que indicam que essa paciente iria confirmar a dislipidemia? E seria basicamente o estilo de vida que ela leva e as condições. E o uso de tiazídico indica que a paciente possa ter a dislipidemia, enquanto os dados laboratoriais confirmaram através dos valores altos de triglicérides e do LDL. No terceiro caso, sobre infarto agudo do miocárdio, nós temos um homem de 68 anos, pardo, casado, natural e residente do interior de Feira de Santana, Bahia, aposentado, analfabeto, católico filiado ao SUS. Deu entrada na policlínica, relatando que há longo tempo tem sentido uma dor torácica leve e insidiosa, impontada sem relação com outras sintomatologias e sem fatores desencadeantes, agravantes ou atenuantes, sendo que continua a exercer suas atividades cotidianas normalmente. É um paciente com histórico familiar, obeso, sedentário e diabético de longa data, tipo 2. Mas que não faz nenhum acompanhamento médico ou mudança alimentar, nesse período de tempo supracitado. Devido ao aumento da dor, ele procurou atendimento na emergência. O eletrocardiograma apresentava ritmo sinusial com frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto,
radiografia de tórax normal, troponina de 68 mg, creatina quinase de fração mB de 100. O diagnóstico provável desse paciente varia de acordo com a sintomatologia, que é um indicativo do infarto agudo do miocárdio. E os fatores de risco é porque o paciente ele já possui uma predisposição genética, a obesidade e a diabético e principalmente é sedentário. E a importância do eletrocardiograma, que é importante citar, é que é de suma importância, pois através dele é possível identificar alterações e deficiências cardíacas, que poderiam ser fatais se não fossem diagnosticadas com antecedência. E os tratamentos possíveis para o infarto agudo do miocárdio é que o tratamento deve ser realizado no hospital e irá depender da gravidade da lesão. O primeiro passo é agir para diminuir a lesão e evitar possíveis complicações com a ajuda de fármacos e aparelhos para a monitoração do paciente. No último caso, nós vamos falar um pouco sobre a síndrome plurimetabólica. Aqui temos uma paciente do sexo feminino, 52 anos, 1,60 de altura, 79 quilos, pressão arterial variando de 160 a 97 por mercúrio, dona de casa, casada, e apresenta diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2. Há 12 anos, foram achados ocasionais em consultas de rotina, histórico familiar de hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2, vinda do pai, da mãe, dos irmãos, da tia e dos primos. Ela compareceu à unidade de saúde para uma consulta com o médico, queixando-se de uma lesão no peito direito há 20 dias e que não conseguiu curar o ferimento, além de dor no local, vermelhidão e presença de pus. Relata o uso de captopril de 25 mg 2 vezes ao dia. Para hipertensão e para diabetes, ela usa metformina de 500 mg. Nos exames foram achados glicemia de 260 mg por decilitro, hemoglobina glicada de 8, o colesterol total de 215 mg por decilitro, o triglicerídeo 190 mg por decilitro, o HDL 32 mg por decilitro e o LDL de 155 mg por decilitro. O possível diagnóstico para essa paciente seria a síndrome metabólica, que é uma síndrome onde ocorrem várias alterações no funcionamento normal do metabolismo. Os achados do caso mostram doenças comuns dessa síndrome, como a diabetes, como foi citada, a hipertensão, a obesidade e o colesterol alto, que foram os achados dos exames clínicos. O tratamento para essa paciente seria a prática de exercícios físicos, principalmente, a reeducação alimentar e a continuação da administração dos medicamentos, com o intuito de diminuir os níveis da glicemia, os triglicerídeos e pressão arterial. Para a lesão no pé, poderia ser administrado um antibiótico para poder tratá-la. Caso a paciente não siga corretamente com o tratamento, ela teria um aumento do risco de problemas cardiovasculares, uma doença renal crônica, aumento dos níveis do colesterol e possivelmente uma apneia do sono. Há alguns fatores que podem influenciar para que a síndrome plurimetabólica se manifeste. O aumento do peso, alimentação inadequada, sedentarismo, histórico familiar, idade e o estresse. Há um ponto importante também relatar que o porquê da lesão do pé apresentar dificuldade em cicatrizar. Por conta dos altos níveis de glicose no sangue, eles provocam problemas circulatórios, que eles vão diminuindo ou até bloqueando a circulação sanguínea, comprometendo a reparação no local da lesão, e dessa forma, os pacientes diabéticos necessitam de máximo cuidado em lesões na pele, para evitar necrose e perda tecidual. Por conta disso, tem uma dificuldade de cicatrizar. Esse estudo de caso foi desenvolvido pelos discentes Adriano Silva, Amanda Cruz, Bruna Silva, Camila Pereira, Milena de Jesus e Thaís Araújo.